Conexão Potiguar, abraçando e agradecendo a você que continua conosco. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. O programa de hoje é especial dedicado às mulheres mães, às mulheres filhas, às mulheres empreendedoras, às mulheres professoras. E por falar em mulher professora, está aqui ao meu lado Andresa Tavares. Tudo bem, Andresa? Olá, Pinto Júnior, tudo bem? Olá, telespectador. Uma honra estar aqui nesse momento em que a gente vive a semana, né, de reflexividade sobre a condição da mulher e conversar um pouquinho sobre esse assunto. Perfeitamente, sobre a dimensão pedagógica, você gosta de falar bonito assim, porque a pedagogia é muito importante nessa compreensão de gênero, dos direitos das mulheres num país desigual em vários sentidos, mas também em relação a essa questão de gênero. Qual o papel da educação nesse sentido? Ok, então, para início de conversa, né, dizer para o nosso telespectador que o calendário, a forma como ele é pensado, na medida em que a gente vai experimentando um momento comemorativo, né, o que a gente chama de datas comemorativas, né, podemos se servir dessa expressão mais comum, ela tem tudo a ver com a dimensão até mesmo escolar, né? Porque esse calendário ele rebate de uma forma direta na perspectiva curricular das escolas. O sujeito escolar ele vai experimentando a existência, as práticas sociais, a história da humanidade, a partir do que o calendário também nos coloca para pensar. E nessa primeira semana de março, ela foi escolhida, né, no cenário mundial, porque o dia 8 de março não se comemora apenas nacionalmente, mas é uma comemoração internacional. É o Dia Internacional. Internacional, para se pensar a condição da mulher, né? E aí quando você me pergunta, e a dimensão pedagógica de um dia em que se destina a pensar a mulher, ela existe? Existe e é extraordinariamente importante, né? Porque a mulher, se a gente se debruça sobre a história da humanidade, a gente começa a perceber que a mulher, desde o tempo das cavernas, ela exerce socialmente a função de um gênero de exclusão, né? De um gênero de opressão. E aí, há poucos instantes, a gente escutava aqui nas entrevistas, uma das colegas que foram entrevistadas dizendo que é inadmissível que pessoas que ocupem o mesmo posto de trabalho, em função do gênero, a mulher chegue a ganhar 72% a menos do que o trabalhador masculino, quando, na verdade, estão no desenvolvimento do mesmo ofício, né? Então, são indicadores como esse que nos dizem como é importante pensar o Dia da Mulher nessa perspectiva do empoderamento, né, da dimensão política, da dimensão da opressão, que esse gênero historicamente teve acesso, né, a essa exclusão ao longo de sua história, da história da humanidade. E mais, historicamente falando, mais recentemente, as mulheres conseguiram avançar em vários direitos, né? Houve um tempo que a mulher não podia votar, não poderia ser votada, né? Agora nós tivemos governadora, prefeita mulher aqui na cidade do Natal, prefeita governadora, presidente da República, né? Na representação no Congresso ainda é muito tímida. Os ministérios, houve recentemente a polêmica, né, do Ministério da Ausência de Mulher, mas inclusive, Pinto Júnior, você me traz aí a memória agora, né, o caso da presidente da República, da prefeita, né, que tivemos aqui na cidade, independentemente da causa ideológico-partidária, eu quero trazer aqui a memória de como essas mulheres, como foi o enfrentamento do poder político dessas mulheres, verdadeiras catástrofes, né, perseguições, opressões. Vamos dizer que o mesmo pecado que elas respondiam, homens nos seus lugares também respondiam, mas eles não foram crucificados e colocados aos olhos da humanidade como essas mulheres foram, né? Parecia mais que a gente estava na Idade Média e vivendo a verdadeira época das bruxas, né? Nas fogueiras da Inquisição. Era essa muitas vezes a sensação que nós tínhamos. E o mais triste, como dizia Paulo Freire, é perceber mulheres hospedando o opressor, ou seja, mulheres compactuando com a causa do machismo, né? Mulheres compactuando com a causa do opressor. Isso ficou muito claro, mas na história recente do país, né? Sim, e hospedando esse opressor do machismo, né? E se somando ao outro que está na inclusão social, na inclusão do poder, para oprimir e perseguir os entes de mesmo gênero. Né? Então, isso ainda é mais lamentável e a gente destaca aqui a importância das escolas em estarem pensando sobre, refletindo sobre a condição da mulher. Eu não chamo nem do Dia da Mulher, porque olha aí, ainda sobre a sua primeira pergunta, a dimensão pedagógica. A primeira sinalização pedagógica tem que ser essa daí
que o nosso telespectador vai ter acesso agora a partir de um cartãozinho que nós construímos. Opa, temos imagens? Vamos lá. Olha aí qual é a dica. Um dia só é pouco. Todo dia é dia da mulher. O dia é para a gente não esquecer que tem que pensar todos os dias. Né? Isso. Então, assim, quando a gente diz que esse pensamento tem que existir na escola, quando coisa de escola é pensar o calendário das datas comemorativas, mas é, antes de tudo, para a gente lembrar que todos os dias são dias das coisas todas. Nós temos outras imagens, não trabalhar de uma maneira, de uma abordagem tradicional, realçando apenas um dia, não, todo dia da mulher. Olha essa segunda imagem é para lembrar que a mulher é esse sujeito, né, como recentemente nós vimos lá no Fantástico, que consegue pensar e conciliar várias habilidades, várias necessidades diferentes, né, como a condição de ser mãe, mas também de ser trabalhadora, de cuidar de desenvolver sua inteligência emocional, mas também de ser a que faz as compras e a aquisição para o lar, né? Ou seja, que faz a logística da casa funcionar. Que vê de forma abrangente, né? Ampla. Isso, que muitas vezes é a conciliadora da família. Tem que correr aqui um pouquinho. Temos, aí a gente lembra a história dessa travessia, né, no cenário mundial da causa da mulher, que ela se confunde. Essa história da gente ter o Dia Internacional de Pensamento e Reflexividade sobre a Mulher, que é o dia 8 de março, ela é muito recente, ela data do ano de 1975 para cá, ou seja, aproximadamente 45, 42 anos de vida tem essa data comemorativa. E essas imagens aí, elas reportam lá para o início dos anos 1900, quando as mulheres impregnadas do pensamento feminista ocupavam as ruas e se envolviam nos movimentos de greve, destacadamente em oposição àquele massacre que aconteceu lá no ano 1910, em que 130 mulheres foram carbonizadas na indústria, numa fábrica, né, lá em Nova York, quando desenvolviam a atividade têxtil. Né? Então, vejo que é importante pensar nesse legado histórico. Creches públicas, e aí, já a sua salário... última pergunta, como esse dia deve ser visto? Deve ser um dia em que a escola, o educador, as famílias, as mulheres devem ser revestidos o ímpeto do sentimento de igualdade, né? Em que eles clamem, em que eles revelem para a sociedade a precariedade da atenção com relação às creches públicas. Como uma mãe trabalhadora pode trabalhar se não tem onde deixar seu filho? A saúde da mulher, a educação da mulher, a escolaridade da mulher, né? Entre todos aqueles outros tópicos que estão lá naquele cartãozinho que a gente confeccionou e trouxe com muito carinho para ajudar a fazer uma tempestade de ideias no nosso telespectador, a partir de uma dimensão que parece tão corriqueira, não é? Que é pensar o Dia da Mulher. Mas acima de tudo, pedagógica, professora Andresa Tavares. Um bloco é pouco para conversar com você. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Feliz Dia Internacional das Mulheres, não só nesse 8 de março, mas todos os dias. Sim. Muitíssimo obrigado, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora, pela sua indispensável companhia. Aqui fica o nosso abraço, nossa solidariedade a todas as mulheres do Rio Grande do Norte e todas as mulheres do Brasil. Até mais.